Né? Olá. Deixa eu vou tirar aqui, espero que ninguém veja, porque falar sem de máscara é um saco. Assim. Bom, é, bom então, prazer, queria agradecer o João, que enfim, tem sido, ao longo desses anos todos, um bom tempo para cá, um visitante regular do Brasil, com algumas colaborações que ele tem aqui. O João, para quem não conhece, ele é da Universidade Nova de Lisboa, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, né? Desde muito tempo. O João defendeu o doutorado dele no início desse século, 2000 e um pouquinho, creio eu. Né? E a carreira toda do João, ela coincide com um movimento muito importante da área, que foi o marcado pelo advento dos genomas de vetores, ou seja, a genômica invadindo a biologia como uma base de informações importantes. E até uma certa hora, a genética de população, quando eu aprendi na graduação, era uma coisa de drosofilista, com algumas coisas de características morfológicas num ou no outro modelo, né? Mas gene mesmo ali, circulando na população, medindo frequência, era drosófilo, né? Essencialmente. E um pouco de genética humana. Mas mais complicada, né? Um bicho, um modelo experimental mais complexo, vamos dizer. E, nesse momento, a genômica, né, o advento da informação genômica, criou uma disponibilidade de informação e possibilidades metodológicas de estudar mosquitos, não só no ambiente de laboratório, mas no ambiente natural. Né? E o João é um cara que fez essa ponte. E essa ponte entre a biologia molecular e o campo é um movimento dos últimos 20 anos importante, né, para analisar questões da ecologia, questões de especiação, que são questões fundamentais da biologia. Quer dizer, o momento crucial do processo de evolução de qualquer organismo é quando uma espécie vira duas, porque elas passam aquilo, aí você tem uma independência. Isso é central em biologia. E isso era muito estudado, né, em drosófila, em algumas situações, mas muito menos conhecido em vetores. E aí tem aquela dinâmica de que algumas coisas na ciência elas têm algum tipo de trabalho que são feitos para encontrar unidade entre processos que as pessoas acham que não tem nada a ver. Tem algumas coisas que, às vezes, você faz o contrário. Onde todo mundo acha que tem uma coisa, você descobre que, na verdade, tem várias. E é esse tipo de coisa que foi sendo analisado, na qual o João foi dando contribuições muito importantes, por exemplo, em relação à biologia de mosquitos transmissores de malária na África. Que, apesar do João estar em Portugal, Portugal é quase um país africano, né? E, do ponto de vista de pesquisa, o João tem os dois pés na África, eu diria, né? Em termos da trajetória dos trabalhos dele. É um cara que tem um trabalho de campo muito forte, né, de coleta, de experiência de campo e de trazer isso para o laboratório e olhar a ecologia e a evolução de mosquitos com ferramentas moleculares. Isso foi uma coisa que foi crescendo, obviamente não foi só o João, mas ele é o cara que pegou a carreira, eu diria, a maior parte da carreira do João foi pegando essa onda no momento bem inicial, né? E usando isso de uma forma muito interessante e dando contribuições importantes e estando presente em momentos importantes dessa hora, como, por exemplo, na hora que o Anopheles gambiae virou mais de uma espécie, é um processo que ele foi acompanhando de perto, participando, sendo um cara com protagonismo nesse processo, quer dizer, nas formas MS, na divisão das coisas, enfim, olhando a biologia, vendo que o processo de especiação não é uma coisa linear, não, que é não, caracterizando os processos de introgressão que acontecem durante esse tipo de movimento, enfim. Acho que é muito interessante ver alguém que
pegou esse processo que estava ali desde o início, já acompanhando esse movimento. E ampliando isso, né, eu acho que é um trabalho muito forte com monofelinos, mas também pegando muita coisa com outras espécies de mosquitos, de vetores, e usando esse tipo de abordagem, enfim. Eu não vou falar muito, mas eu acho que é uma coisa super importante. E eu estou curioso para ver exatamente o tipo que eu achei interessante, porque ele é um tipo de abrangente, né? Enfim. E é bom, queria agradecer, então, João, pela presença, tá aqui, e esperar o dia que a gente possa de novo tomar uma cerveja na Ilha Grande e conversar de outras coisas de uma forma mais. Né? Acho que vamos voltar daqui a pouco. Enfim, isso já entenda já como um convite para o próximo Artromint. Eu muito agradeço. Então, muito agradeço. Tá bom. Obrigado, João. Então... Ok, Pedro e colegas, muito obrigado por este convite. Muita honra que eu estou aqui. Eu tenho sempre dito que é um prazer estar convosco e já tive efetivamente várias vezes. Eu vou pegar nas palavras do Pedro. Efetivamente, o Pedro fez uma retrospectiva daquilo que tem vindo a ser o meu trabalho ao longo dos, infelizmente, já longos anos. E de facto eu comecei todo o meu background e onde eu fui realmente feliz neste negócio foi efetivamente quando estive a estudar malária, a trabalhar com malária. E entretanto, por motivos óbvios e que também vos vou mostrar um pouco, houve quase que uma necessidade muito nacional de começar a olhar para outros vetores, em particular vetores do género Aedes e espécies invasoras, nomeadamente Aedes aegypti e Aedes albopictus. Simplesmente porque passaram a ser um país em Portugal e têm vindo a ser um problema em toda a Europa. A minha palestra, porque reflete ao fim e ao cabo, e foi basicamente esse o critério, os nossos trabalhos mais recentes, por assim dizer, vai-se focar essencialmente nisso. Nos estudos que temos vindo a desenvolver e temos vindo a participar com espécies invasoras e com transmissão de dengue, etc. Quem sabe, quando eu um dia voltar ao Atromint, e se passar tempo suficiente já vos possa trazer outra vez trabalhos feitos em vetores de malária em África, porque, como mencionei há bocado, eu vou mesmo viver para a África um período mínimo de 1 ano para montar lá um projeto de controle genético de vetores e pronto, estamos todos muito otimistas e muito esperançosos que o projeto vai dar bons resultados ou resultados bastante interessantes, haja vontade de todos para isso. Eu pedi então permissão para partilhar o ecrã, tenho aqui uma apresentação em PowerPoint. Já está autorizado, João, fique à vontade. Muito bem, muito bem, muito bem. Só um segundo. Uhum. Eu estive a fazer uma revisão de última hora na apresentação e em antecipação apercebi-me que estão a ver, não é? Sim. Em antecipação apercebi-me que esqueci o slide dos acknowledgements e já não fui a tempo de o compor, mas espero que sejam solidários comigo, apesar de quanto mais não seja porque hoje até é feriado em Portugal, é o Dia da República, a República Portuguesa faz hoje 111 anos, estamos de parabéns, e então vamos então começar com isto. Portanto, eu essencialmente vou falar um pouco do que tem sido a nossa experiência com mosquitos invasores do género Aedes, e fazer um pouco a ponte de uma temática que tem vindo a ser bastante falada, não fosse o coronavírus, uma infecção zoonótica, e de facto, eu também não tinha bem a noção, devo reconhecer que deveria ter tido mais cuidado e falar acerca da audiência. Há aqui muitos slides que eu conheço que são muito básicos e que servem essencialmente para centrar o tópico de uma discussão quando nós temos
uma audiência um pouco mais jovem, mais de estudantes, o que manifestamente não é o caso. Em todo caso, este slide serve para introduzir uma problemática que é evidente, que é o elevado número de zoonoses. Neste momento consta que estejam cerca de 200 zoonoses ativas em todo o planeta, o que constitui perto mais de metade de todas as doenças infecciosas que afetam os humanos. E 75% destas zoonoses estão catalogadas como infecções emergentes. A diversidade é bastante grande, nós temos diversos vírus, diversas bactérias, temos parasitas multicelulares e temos fungos. Então há toda uma diversidade biológica associada aqui. Vai ser um padrão recorrente o chamar a atenção para a elevada biodiversidade que estes sistemas geralmente envolvem, o que, na minha opinião, é um obstáculo bastante evidente ao controle ou ao combate destas doenças. Os modos de transmissão são naturalmente bastante variados, vão desde o contacto direto, contacto indireto, origem alimentar, infecções que são transmitidas pela água, que têm tido cada vez mais importância e têm vindo a crescer cada vez mais, e chamo a atenção para as infecções transmitidas por vetores, porque a dada altura nesta apresentação é onde eu vou focar mais nos nossos pontos. Outro aspecto que convém sempre recordar é que geralmente estes agentes patogénicos têm histórias naturais bastante complexas, sejam porque envolvem uma série de hospedeiros intermediários muitas vezes bastante diversas, podem envolver aves, podem envolver mamíferos, podem envolver os dois, mas também porque geralmente ocupam diversos nichos ecológicos, diversos ecossistemas. Um exemplo emblemático é o dengue, que faz esta transição entre ambientes selváticos até ambientes completamente urbanos, zona de fronteira, enfim, a complexidade ecológica é bastante elevada. E talvez por isso, e em reconhecimento disso, estamos presentemente a viver a época do conceito Uma Saúde, que propõe precisamente uma abordagem multissectorial, transdisciplinar, através do reconhecimento que a saúde das populações humanas está intimamente relacionada quer com a saúde ambiental, quer com o próprio ecossistema. E isto é um ponto que realmente tem sido um ponto, eu diria, de mudança na forma como em saúde pública se tem vindo a abordar sistemas, problemas de saúde e doenças infecciosas de uma forma geral. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é esta evolução. Isto, ao fim e ao cabo, é uma via evolutiva. As zoonoses acabam por ser um ponto intermédio entre doenças que, numa fase inicial, são transmitidas apenas entre animais não humanos e que vão subindo na escala evolutiva até se tornarem doenças cuja transmissão é perfeitamente sustentada entre humanos. O problema das zoonoses é que realmente estão aqui no meio caminho, então todo o aporte do sistema imunitário e da forma como o sistema imunitário reage a estas doenças é completamente diferente do que em doenças que já têm uma evolução bastante mais estabilizada a circular entre humanos. E daí, de facto, uma característica que é quase comum a todas as zoonoses é que elas acabam por ser emergentes e isso implica que elas vão dispersar bastante rapidamente. Se nós olharmos para a informação que consta no NIAID, neste momento estão identificados 95 agentes patogénicos emergentes, que são prioritários ou pelo menos que têm importância ao nível da biodefesa. A maioria são vírus. A maioria, lá está, perto de 70% têm origem zoonótica. E 21%, que é um número que para mim foi até um pouco surpreendente, 21% destes agentes patogénicos são agentes transmitidos por vetores.
Ora, as emergências são históricas, isto é de livros, nós temos registros desde o século XIV da peste bubónica, a gripe espanhola e mais recentemente o VIH-Sida. Tudo isto são zoonoses cujos agentes patogénicos estariam a circular entre animais não humanos e que a dada altura no seu trajeto evolutivo saltaram e passaram a infectar humanos. Os fatores que efetivamente afetam os zoonoses emergentes estão bem identificados. As alterações climáticas, as variações da demografia humana e animal, o aumento da urbanização, muitas vezes associado a um saneamento precário, as alterações genéticas nos hospedeiros, nos patógenos e nos vetores também têm tido uma contribuição bastante importante, se calhar não tão importante do que os hábitos socioculturais e as crenças religiosas, e aqui salientado, porque vai ser tópico desta nossa discussão, a mobilidade de pessoas e bens. A mobilidade das pessoas e bens explica-se essencialmente nestas 4 vertentes. Nós temos, de facto, vindo a assistir a uma globalização das viagens, principalmente das viagens aéreas. O comércio é cada vez mais global, o que implica o transporte marítimo de elevadas cargas, de um elevado número de mercadorias, mas também temos problemas associados com as deslocações em massa de pessoas quando existem conflitos armados e também os desastres naturais. Eu vou-me cingir essencialmente às viagens globais e ao comércio local e ao caso das doenças transmitidas por vetores, nomeadamente a dengue e, neste caso, a Aedes aegypti. Porquê? Isto é só também para situar o facto de cerca de 17% das doenças transmissíveis serem doenças transmitidas por vetores. Uma vez mais, isto demonstra toda a diversidade biológica que está associada a estes complexos agente patogénico vetor. As doenças têm, de facto, estas doenças transmitidas por vetores têm, de facto, uma distribuição global, com cerca de 80% da população mundial a estar em risco de contrair pelo menos uma doença transmitida por vetor. Já não se trata propriamente, se olharmos para este mapa, de um problema tropical ou subtropical, já é um problema que extravasa as regiões mais áridas, as regiões mais temperadas do planeta, muito embora a mortalidade continue muito centrada nas zonas tropicais e em particular no continente africano e particularmente, eu diria, porque é onde se concentra essencialmente a maior parte dos casos de malária, que continua a ser talvez a doença transmitida por vetores com mais impacto em saúde pública. No entanto, as arboviroses estão aí, elas têm vindo a crescer, têm havido bastantes casos, bastantes exemplos. Temos aqui apenas 4 destes exemplos. Chama a atenção para a epidemia de Zika, que foi bastante sentida na América do Sul e em particular no Brasil. Mas temos doenças que aparentemente já estariam resolvidas, como por exemplo a febre amarela, e que têm vindo a redundar, muito por causa de problemas associados à vacinação. A febre amarela, como todos vocês sabem, tem uma vacina altamente eficiente, talvez das vacinas mais eficientes que se conhece e que se tem, com taxas de eficiência acima dos 90%, mas tem os programas de vacinação têm que ser ativos, têm que ser efetivos, o que nem sempre tem acontecido, em particular no continente africano, e recentemente temos tido algumas epidemias, nomeadamente em Angola, no Congo, epidemias bastante importantes de febre amarela. Aqui chamo a vossa atenção para o facto destas arboviroses serem sustentadas por 2 espécies que são autênticas pragas. A Aedes aegypti e a Aedes albopictus estão no cadárpio das espécies mais invasoras do mundo, aparecem sempre com
particular destaque nestas listas, e com razão. Elas, de facto, nos últimos 30, 40 anos, tornaram-se espécies perfeitamente globais, e também, finalmente, o que também tem vindo a contribuir bastante neste último slide introdutório é a emergência e a dispersão global da resistência, nomeadamente a resistência a inseticidas piritroides em ambas as espécies, e que têm, de facto, complicado bastante a forma como se tem tentado controlar estas espécies. Este slide vem de um trabalho recente da rede WIN, que é uma rede mundial de resistência aos inseticidas, que vocês devem conhecer bem. Já tivemos uma reunião desta rede. A primeira reunião foi precisamente no Rio de Janeiro, creio que em 2017, e dos trabalhos desta rede saiu, dentre os estudos que saíram, saiu este estudo, e que demonstra que, de facto, no caso particular da Aedes aegypti, principalmente, e na América do Sul, a resistência está praticamente dispersa em praticamente todo o continente. Praticamente todo o registro, todo o estudo que foi feito redundou no resultado a indicar uma elevada resistência aos inseticidas piritroides, o que não deixa de ser, de facto, uma preocupação. Muito bem. Entrando agora um pouco mais naquilo que eu vos trazia para mostrar e tentando de alguma forma relacionar isto da mobilidade de populações e de bens relativamente à emergência de zoonoses, neste caso da febre de dengue, eu vou-vos falar um bocadinho daquilo que foi a epidemia de febre de dengue na Ilha da Madeira, em Portugal, e também a forma como isto aconteceu e como é que se lidou um pouco com esta situação. Nós temos um primeiro registro da entrada do vetor Aedes aegypti por volta de 2005, na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é uma ilha que fica no Oceano Atlântico, sensivelmente perto de 1000 quilómetros da costa, e de facto é uma ilha extremamente turística. A primeira notificação foi precisamente aqui na região do Funchal, e em perto de 7 anos este vetor foi capaz de se instalar perfeitamente bem em toda a costa sul da ilha. A ilha é bastante montanhosa e, de facto, toda esta parte aqui montanhosa terá impedido a passagem do mosquito para a zona norte. Apenas houve um registro aqui em 2011, mas acabou por não se instalar aqui, mas na região do sul da ilha o Aedes aegypti conseguiu se instalar bastante bem. Teve 7 gloriosos anos para o fazer, e foi só o que foi necessário para que, em final de 2012, ocorresse uma epidemia de febre de dengue na Madeira. Foi a primeira epidemia em território dito europeu neste caso, de febre de dengue. A epidemia ocorreu entre 2012, outubro de 2012 e fevereiro de 2013, com a circulação de um único serótipo, o DEV1. Tivemos um pouco mais de 2.000 casos notificados, cerca de 128 hospitalizações neste período. De facto, não houve fatalidades, não houve óbitos associados a esta epidemia. Os casos efetivamente concentraram-se logicamente na região sul, principalmente aqui no Funchal, onde é também a zona mais populada da ilha, mas houve efetivamente alguns casos relativamente esporádicos na face norte da ilha, e tudo indica que são casos que ocorreram por transmissão. Estas pessoas acabaram por contrair o vírus quando visitaram aqui a região sul, nomeadamente a parte aí, do Funchal. Efetivamente, uma das questões que nós colocámos na altura era precisamente saber de onde é que este vetor, de onde é que
qual teria sido a sua proveniência, e de facto fomos relativamente bem sucedidos, fazendo uma análise uma análise genética baseada na utilização de microsatélites. Nós tivemos a oportunidade de combinar os nossos dados de microsatélites, cerca de 17 microsatélites, perdão, cerca de 20 microsatélites, que neste caso foram genotipados para as nossas populações de Aedes aegypti e da Madeira, e os resultados foram integrados numa base de dados bastante grande, que tem vindo a ser colecionada pelo grupo do professor Jeff Powell da Universidade de Yale, e que está disponível online para quem queira utilizar, e o grupo é bastante participativo. Uma das coisas que nós fizemos foi trocar amostras de forma a termos a certeza absoluta que os nossos genótipos eram idênticos aos genótipos que eles estavam a ter com as máquinas de sequenciamento deles, para evitar precisamente erros técnicos que pudessem de alguma forma influenciar estes resultados. Então, uma primeira análise foi efetuada precisamente integrando os nossos dados dos mosquitos da Madeira nesta base de dados bastante grande, e quando fazemos uma análise de grupos, nós conseguimos identificar essencialmente aquilo que o grupo do Jeff Powell conseguiu identificar, que são estes 4 clusters, estes 4 grandes agrupamentos genéticos, que são distintos, nomeadamente um grupo da América do Sul, um grupo da América Central e da América do Norte, aqui, um grupo da Ásia Pacífico, e as nossas amostras da Madeira estavam aqui todas perfeitamente agrupadas. Mas, se olharmos melhor, nós conseguimos ver que, de facto, o background genético dos mosquitos da Madeira estava muitíssimo mais próximo do background genético de amostras do Brasil, da Colômbia e da Venezuela, ou seja, dando-nos uma primeira indicação que, de facto, a origem deste vetor na Madeira poderia ser uma origem sul-americana. O que nós fizemos depois foi, de facto, uma segunda análise apenas com este grupo focal, em que corremos apenas as amostras da América do Sul com as amostras da Madeira, e isso permitiu-nos efetivamente refinar ainda mais a localização geográfica, e, de facto, com algum grau de confiança podemos apontar Caracas como a população de origem mais provável para o Aedes aegypti da Madeira. O que também foi interessante é que, simultaneamente, nós tínhamos colegas nossos de fora, nomeadamente este grupo, o grupo de Tenori e do Weiler-Smith, que estavam a fazer mais ou menos o mesmo, mas olhando, neste caso, para o vírus, para o arbovírus, para o DENF1. E, de facto, eles utilizaram uma abordagem de sequenciamento de DNA, eles sequenciaram 2 genes e combinaram os 2 genes, concatenaram os 2 genes para fazer uma análise filogenética, uma vez mais graças ao facto de haver também uma base de dados relativamente extensa com dados relativos a estes 2 genes. Estamos a falar de um pouco menos de 2.000 pares de base, mas que ainda assim permitem alguma resolução bastante interessante. E a análise filogenética, neste caso, quando incluiu apenas 3 isolados de DEF1 que eles conseguiram obter da Madeira, nos quais os integraram com 140 isolados de 17 países, e ao fazerem de facto aqui esta análise filogenética, esta árvore genética aponta de facto para uma origem também venezuelana neste caso, para o DEF1. Ou seja... João, isso corresponde a uma via de trânsito especialmente intensa entre Venezuela e Ilha da Madeira, ou é só eles são azarados? Pronto, então é isso que eu vou tentar agora mostrar, ok? Porque a Venezuela, quer dizer, a Venezuela não merece mais má publicidade, é um país simpático, é um país que, de facto, isto de facto foi um resultado que
pode trazer alguma surpresa, um país tão distante, geograficamente, e de facto haver esta coincidência de termos quer o vetor, quer o vírus vindo da Venezuela. Bom, este resultado só é surpreendente para quem não é da Madeira, não é? E porquê? Porque efetivamente há de facto, culturalmente, um enorme contacto entre a Ilha da Madeira e a Venezuela. Principalmente porque existe uma comunidade de imigrantes madeirenses na Venezuela que é bastante extensa. E o que implica que, principalmente durante os meses de verão, existem muitas trocas, existem muita mobilidade de populações entre a Venezuela e a Madeira. Não só pelo turismo, mas essencialmente porque os imigrantes voltam a casa sempre no verão. E isso, de facto, conseguiu ser muito bem documentado em estudos bastante sistemáticos a envolver redes de conexão, que são uma abordagem muito interessante para este tipo de problemática. Então, um dos primeiros slides que eu vos quero mostrar deste estudo também do grupo do Wilder Smith é precisamente a ideia, precisamente está aqui concentrado nesta tabela, em que se nós olharmos para o fluxo de pessoas, convém chamar a atenção que da Madeira voa-se direto para o Brasil e para a Venezuela, praticamente. São os dois voos para além, obviamente, do continente e de Portugal. Mas o importante aqui é que há de facto um voo direto, há uma ligação direta entre a Madeira e a Venezuela. E se nós olharmos para estes resultados, nós vemos que, de facto, para os países que são endémicos, e durante o ano de 2002 o índice de importação salienta-se, de facto, aqui. Estes dois países, a Venezuela e o Brasil, são de longe os países com maior volume de viajantes. São simultaneamente países que têm taxas anuais ou incidências anuais de dengue bastante elevadas, não é? Neste caso 174,86, 255,33, o que dá de facto índices de importação, que são basicamente calculados com base em algoritmos que envolvem estes dois valores. Neste caso, na Venezuela, de 27,77 e 13,81, levantando um bocadinho a dúvida, não é se de facto a origem seria venezuelana, só por estes dados e sem as análises genéticas, ou se não poderia ser também uma origem do Brasil, porque há muita gente também a viajar no Brasil, neste caso em sentido inverso, porque existe uma comunidade imigrante bastante importante na Madeira de cidadãos brasileiros. Então, se nós pegarmos de facto nestes valores, o que nós podemos fazer, ou o que os autores fizeram, foi tentar distribuí-los mensalmente, ok? E então o que acontece é de facto este gráfico muito interessante, é que não só o pico venezuelano do índice de importação mensal é bastante superior àquele do Brasil, como é bastante mais próximo dos primeiros casos, ou pelo menos do primeiro caso detectado de dengue na Ilha da Madeira, o que de facto sugere ainda com mais força uma origem venezuelana para o DENF1, possivelmente terá vindo com algum viajante infectado proveniente de um voo da Venezuela. Então, neste slide, de alguma forma sumariza os determinantes da epidemia de dengue na Madeira, determinantes essencialmente ambientais e socioeconómicos. A Madeira, de facto, é uma região subtropical em que, de facto, tem uma temperatura bastante amena, onde basicamente não varia muito dos 12 graus e raramente chega aos 30 graus, com uma sazonalidade bastante evidente aqui nos meses de verão, e que é, obviamente, coincidente com a onda também de um turismo que tem vindo a aumentar
tendo atingido os seus valores máximos a nível de investimento e a nível de passageiros aqui em 2012, imediatamente antes da epidemia. No que diz respeito à origem dos passageiros, esta lista demonstra que, de facto, a Venezuela está em grande destaque aqui, é o único destaque aqui relativamente a um país que não seja um país europeu, ok? E, de facto, aqui demonstra a rede de conectividade ao nível de voos e que, de facto, propicia a entrada, neste caso, a potencial entrada de viajantes, nomeadamente aqui da Venezuela, e se vocês repararem, este número também tem vindo a aumentar aqui para a Venezuela, mas de facto implica que possa de facto se propiciar a oportunidade da entrada de pessoas que sejam portadoras neste caso do vírus da dengue. Mas se a Madeira foi importadora, a Madeira também foi exportadora de dengue. E então, naquele período, e foram apenas, não chegou a 6 meses em que ocorreu uma epidemia de dengue, foi o suficiente para a Madeira exportar 82 casos de dengue para 14 países. O que é interessante neste gráfico é que Portugal continental, é só o terceiro lugar nesta estatística. O Reino Unido, a Alemanha foram os 2 países que tiveram mais casos importados de dengue provenientes da Madeira, e pronto, depois há toda uma lista exclusivamente de países europeus. Isto essencialmente, tem várias repercussões. Essencialmente tem 2 repercussões. A primeira é uma questão de reputação. A Madeira vive essencialmente do turismo. Artigos como estes, em revistas, neste caso como a EO Surveillance, que muitas vezes tem eco na comunicação social, é tudo que um país turístico não se pode dar ao luxo de ter, porque isso logicamente tem um impacto negativo e importante na reputação de um país que se quer turístico. E depois, logicamente, tem uma repercussão em saúde pública, porque de facto oferece a oportunidade de se estabelecerem ciclos de transmissão, neste caso, na Europa continental. Quanto mais não seja, porque efetivamente existe um vetor competente na Europa, neste caso na Europa ocidental, que é o Aedes albopictus, que desde 1982 tem vindo a galopar no sentido oeste, que nem as invasões bárbaras do século XII, e tem vindo a conquistar praticamente todo o sul da Europa, começando por Itália. Em bom rigor começou na Albânia, mas rapidamente saltou para a Itália, para a França, e em março de 2021 entende-se, as zonas vermelhas correspondem às zonas onde este mosquito vetor está perfeitamente estabilizado, sendo que as zonas amarelas correspondem a zonas onde já houve registros, mas que ainda não se pode, registros de introdução, mas que ainda não passou tempo suficiente para se confirmar se a população está estabilizada. E é interessante ver que não é nem de longe nem de perto um vetor do sul da Europa, ele tem vindo consistentemente a galopar para as regiões mais a norte do continente europeu. Os pneus usados e as plantas de bambu são reconhecidamente os 2 veículos mais populares, mais reconhecidos como responsáveis precisamente pela dispersão, pela invasão destes mosquitos, cujos ovos resistem à dissecação durante largos meses e que são de facto passivamente transportados
através deste fenómeno, que é o fenómeno do comércio global, em particular dos pneus, que de facto é um fenómeno de grande dimensão e de grande impacto económico. E de facto nós tivemos... Bambu vem de onde, João? Como? Bambu vem de onde? Vem essencialmente da Ásia, não é? O bambu, aqueles bambus decorativos vêm essencialmente da Ásia, do Japão, mas não só, da China, da Coreia, Tailândia. Há todo um comércio global de bambu, não é exclusivo destes países, mas a grande maioria é asiática, do extremo oeste asiático, não é do sudeste asiático, ok? E então, de facto, Portugal acabou por ser a última fronteira. Isso acontece bastante na nossa história. Nós acabamos sempre, da nossa história, devido à nossa posição geográfica no contexto do continente europeu, nós acabamos sempre por ser os últimos, para o bem e para o mal. As coisas acabam sempre por chegar em último lugar no nosso cantinho, no nosso país, que fica ali bem colado no extremo oeste do continente europeu. E, efetivamente, no verão de 2007, nós tivemos duas introduções quase simultâneas, reportadas, uma pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e outra pelos colegas do Instituto Nacional de Saúde Pública. A primeira no Algarve, em 31 de julho, e a segunda em Penafiel, no Porto, ou seja, uma no extremo sul e outra praticamente no extremo norte. E são duas introduções muito interessantes. A primeira, a Penafiel, a da região do Porto, no norte de Portugal, é quase de livre, não é? Foi essencialmente o mosquito foi detectado numa grande fábrica de pneus usados. Nós usamos o termo pneus recauchutados, eu não sei se é a mesma expressão no Brasil. Essencialmente são pneus velhos que a fábrica recolhe e vêm, nós percebemos que vêm regularmente pneus de 16 países diferentes. Eles importam pneus de 16 países diferentes para esta fábrica e depois, basicamente, eles reconvertem o pneu e redistribuem pneus, pronto, que são reconvertidos, são restaurados. O modelo de negócio favorito deles nem são os pneus de automóvel, eles recebem pneus de avião e convertem os pneus de avião em pneus de trator. E recebem, de facto, então, eu tive a oportunidade de fazer coleta aqui nesta fábrica, nesta altura, e de facto, em pneus de toda a parte do mundo, e então, se houvesse um sítio para haver uma introdução, este obviamente seria um local natural, e assim foi. Já no sul de Portugal, depois foi num resort turístico, numa zona muito bonita, muito linda, muito rica, e logo aqui temos de facto uma diferença muito importante. No norte temos um mosquito mais do proletariado, mais das franjas, mais pobres da sociedade, mais trabalhadoras, e o mosquito do sul, logicamente, é de uma classe social mais elevada. Independentemente disso, o problema está cá e veio para ficar, e se vocês repararem no mapa, a corzinha para estes dois distritos já é vermelho, o que significa que são duas populações já perfeitamente estabelecidas de Aedes albopictus em Portugal. Nós tivemos, uma vez mais, oportunidades, e isto ainda é um trabalho que está em curso, ainda são dados preliminares, nós
acabámos por aumentar grandemente o número de pontos, principalmente na Europa, em que tivemos a oportunidade de a mostrar à Edsel Pictures e de analisá-los, não só como SNPs, mas eu vou-vos mostrar os primeiros resultados que vieram disto. A primeira coisa que nós fizemos, naturalmente, foi combinar a nossa base de dados, as primeiras amostras que nós obtivemos, nomeadamente as amostras do norte e do sul de Portugal, juntamente com 3 amostras provenientes, nomeadamente de Valência, de Barcelona e da ilha, e 2 da ilha de Maiorca, que são todas elas populações com mais de 20 anos de estabelecimento, são populações muito melhor estabelecidas, há muito mais tempo. E depois também tivemos acesso a populações dos Estados Unidos, do Hawaii, da Europa e populações nativas, nomeadamente do Japão, da China e da Tailândia. Quem estiver mais atento ao slide, esta corzinha aqui é um erro, devia de ser verde. Estas são as nossas populações exteriores, estas são as 2 de Portugal, logicamente. Então, a primeira coisa que nós fizemos, que é o mais simples que se pode fazer neste caso, é comparar as estimativas de diversidade genética, porque a ideia é quando nós temos um efeito de fundador muito recente, geralmente o efeito, quando uma espécie funda ou coloniza uma determinada área, a ideia é que seja sempre com muito poucos indivíduos, o que implica que numa primeira fase de estabelecimento, a diversidade genética, a variabilidade genética dessa população fundadora seja muitíssimo inferior quando se compara com populações já estabelecidas há mais tempo ou com as suas populações fonte, as suas populações de origem. E de facto nós encontramos isso parcialmente. E aqui eu estou-vos a mostrar gráficos de heterozigotia esperada, que basicamente é a heterozigotia que se espera assumindo frequências de Hardy-Weinberg, que é uma medida de diversidade genética. E se a população de Vila Moura, que é esta vermelhinha que está aqui, tem claramente uma menor diversidade genética, uma menor heterozigotia esperada, o mesmo não acontece aqui com a população de Penafiel, em que de facto apresenta uma heterozigotia esperada perfeitamente compatível com aquilo que também foi observado na combinação das populações da Ásia, das outras populações europeias, nos Estados Unidos e até mesmo ligeiramente superior a populações insulares. De facto, não estávamos à espera de uma heterozigotia esperada, de uma diversidade genética tão elevada nesta população, que teria muito pouco tempo de colonização, pensaríamos nós. O outro gráfico, sim. João, isso, a interpretação disso é o quê? Que a população fundadora era muito grande? É isso que estamos a tentar ver, ok? Eu vos vou mostrar um gráfico mais de tamanho efetivo populacional. Aqui nós temos, de facto, uma outra informação que tem a ver, de facto, com outra coisa que nós esperamos quando numa população recentemente introduzida, cuja introdução envolve um pequeno número de indivíduos fundadores, é que haja maior inbreeding e maior grau de parentesco nas gerações, não é? Uma população muito mais inbred. Uma vez mais, nós tivemos uma diferença relativamente à população do Algarve, à população de Vila Moura, e uma vez mais Penafiel não demonstrou, de facto, ser muito diferente do que as outras populações melhor ou mais estabelecidas há mais tempo. O que nós também fizemos foi calcular estimativas de tamanho efetivo populacional. O critério é sempre o mesmo: quanto menor for a população colonizadora, menor será o seu tamanho efetivo populacional. É sempre complicado trabalhar-se com um tamanho efetivo populacional, são estimativas com intervalos de confiança sempre bastante grandes, principalmente quando não temos, e reconhecidamente não temos nem um grande número de microsatélites analisados. Estamos a falar de 17 LOCI apenas analisados, e
tamanhos amostrais a rondar os 20, 30 indivíduos, o que é manifestamente pouco, e paga-se com uma menor robustez nas nossas estimativas, neste caso, do tamanho efetivo populacional. Mas a tendência é a mesma. Vila Moura, muito baixo, o que se estaria à espera de uma população bastante recente, e Penafiel também não. E sim, Pedro, tens razão. Se tudo aponta para que, de facto, a introdução tenha sido uma introdução naquela data, a introdução de Penafiel provavelmente ou é uma introdução mais antiga e que ficou mais anos sem ter sido detectada, e, portanto, a população começou-se a dispersar, ou também pode ter acontecido um caso de colonizações recorrentes que não é de desprezar, quanto mais não seja, porque esta é aquela população daquela fábrica onde estão sempre a entrar pneus, ok? Então podemos estar aqui num caso de uma metapopulação que durante o verão explode, cresce, chega ao inverno, os invernos ali são um pouco mais rígidos, obviamente no contexto português, não é? Rígidos, Carlos, desculpa, hein? Eu sei que, pronto, a rigidez aqui é um pouco relativa para quem está, por exemplo, na Dinamarca, mas mesmo assim os invernos são um pouco mais exigentes do que, por exemplo, no sul de Portugal, ainda assim. Então podemos ter um caso de facto, a população cresce, cai praticamente a zero, mas depois chega o outro carregamento de pneus, esporadicamente contaminado com ovos, que vão originar outra geração possível, outra geração no verão a seguir. E é precisamente isso que nós estamos neste momento a tentar analisar com os resultados que temos, tentar nomeadamente estudar ao nível de haplótipos, fazer alguma genómica populacional para tentar estimar um número mínimo de colonizações, quer para uma população, quer para outra, mas ainda não temos dados credíveis que possam ser apresentados. É um trabalho que ainda está a decorrer. Em todo o caso, isto é essencialmente o que eu vos tinha para trazer. É lógico que as doenças zoonóticas emergentes são uma preocupação crescente em saúde pública, e que resultam de facto de uma interação bastante complexa entre patógenos, hospedeiros e meio ambiente. A mobilidade de pessoas e bens ficou bem patente, que é um fator determinante que influencia a disseminação global das zoonoses, e é de facto bastante importante, mas eu diria mais, não só é importante do ponto de vista da saúde pública, sermos capazes de prever vias de dispersão de patógenos e vetores, seja para a vigilância, para o alerta, para a avaliação do próprio risco, mas também é bastante desafiante do ponto de vista científico olhar para estas questões e ter esta dimensão que de facto faz a ponte entre, neste caso, biologia evolutiva, a genética populacional e depois a parte mais de epidemiologia, e a importância que trabalhar com dados genéticos minimamente robustos e as respostas que eles nos podem dar a estas perguntas, de facto, pode ser uma forma muito interessante, correlacionando com outras tecnologias que também temos vindo a tentar desenvolver, nomeadamente dados que provêm de redes, de estudos de redes de conexão, dados que provêm de estudos geográficos de análise de risco e de modelação, baseadas, por exemplo, em dados de GIS, de Geographic Information Systems. Há toda uma panóplia de ferramentas que têm vindo a ser aplicadas, que nós temos tido a oportunidade de participar. E um dos principais desafios, ao final do dia, é tentarmos, de facto, interrelacionar todos estes dados numa plataforma coerente que nos possa efetivamente dar as respostas que nós necessitamos. Chamar a atenção para que, de facto, nós, em Lisboa e no Instituto de Higiene Tropical, temos um centro de saúde global e de medicina tropical que se dedica especificamente, não só, mas também ao estudo da dispersão global de patogénios e da mobilidade
de Populações, é o Centro Global Health and Tropical Medicine, e efetivamente não esqueci-me de um slide de acknowledgements que reconhecesse todo o contributo de todas as pessoas que participaram nisto, e das quais eu devo reconhecer que acaba por ser uma parte mínima, mas gostava de salientar o nome da Carla Sousa, que é a minha colega do Instituto, e que ela tem estado bastante na liderança da investigação feita em Aedes, bem mais do que eu tenho dado mais o contributo da genética populacional. A Patrícia Salgueiro, que foi meu bolseira de pós-doc, e que iniciou a fazer algum estudo aqui também na parte de Aedes. Muitos destes dados foram produzidos durante o doutoramento do Gonçalo Seixas, e uma parte dos resultados da Aedes aegypti e também o início dos trabalhos em Aedes albopictus, toda aquela parte da análise genética, foram curiosamente feitas por duas colegas brasileiras que estive no meu laboratório, a Constância Aires, que esteve especificamente num projeto a trabalhar com a Aedes aegypti e também com a Aedes albopictus, e que esteve lá durante quase 2 anos, e a seguir à Constância Aires esteve a Renata Chama, que esteve alguns meses e depois também acabou por sair. Certeza que me esqueci de mais pessoas, mas pelo menos estes nomes eu não poderia deixar de passar sem os citar e sem, obviamente, prestar o meu agradecimento pelo excelente trabalho altamente competente que desenvolveram e que têm vindo a desenvolver. Pedro, obrigado pela oportunidade. Estou disposto a qualquer questão que queiram colocar. Obrigado, João. Perguntas? João, aqui é o Ita, tudo bom? Opa, pode? Não, vai lá, Ita, vai lá, Ita. Bom, João, duas perguntas. Uma é, tem condições de definir se a amostra ali é tipo, veio uma pessoa infectada ou veio um mosquito infectado? Vocês conseguem... Qual a origem do foco da dengue? Certo. Então, eu nunca tinha pensado nisso, assim, se consigo ou não. Porque agora, a minha ideia é a seguinte: eu muito dificilmente consigo conseguir a introdução de um mosquito Aedes que não seja na sua fase matura. Agora, pode acontecer transmissão transovárica, creio eu. Eu não sei se é bastante comum em dengue, ou parece-me que sim, que é essa a pergunta. Mas se nós olharmos para as probabilidades de termos um batch de ovos que venha com contaminação transovárica, que não parece, que, apesar de poder ocorrer, não parece que seja assim tão abundante ou tão frequente quanto isso, e a probabilidade de trazermos de uma região endémica um paciente, ou mais do que um paciente, virémico que chega à Ilha da Madeira, que seja picado e que estabeleça um ciclo de transmissão autóctone, eu julgaria, por assim dizer, mais na hipótese, precisamente por isso. Se estivéssemos a falar de malária era diferente. E existem casos perfeitamente documentados. Existe uma das estirpes mais cultivadas de Plasmodium falciparum, que é a 3D7, deriva de um caso de malária autóctone na Holanda, que muito provavelmente foi um mosquito adulto que veio transportado no verão e que picou um residente que vivia muito perto das imediações do aeroporto. Isto é um caso que está bastante bem documentado.
No caso de arboviroses, eu diria que para o agente patogénico, o principal móvel, o principal transportador, eu diria que seria. E também de algum. A mim faz-me sempre muito mais sentido ser o hospedeiro humano. Sim, sim. Mas Mas teria é uma condições pergunta importante e eu agora já vou ter dificuldades em deixar de pensar de uma forma de realmente podermos testar isso e podermos ver como é que nós chegávamos disso. Eu teria que pensar, porque não sei, apanhou-me desprevenido, não estava à espera dessa. se conseguiu mostrar que a população de mosquito tem uma origem diferente da do vírus, ou se está mais tempo naquela região, está mais diversificada, seria por aí, imagino, não sei. Yeah, podia ser. Yeah. E a outra pergunta já é uma questão mais prática. Foi mudado os controles na Ilha da Madeira para evitar novas chegadas? A situação da Madeira foi controlada com educação, com comunicação, essencialmente. Então, e porquê? Porque, basicamente, a população de Aedes aegypti na Ilha da Madeira é altamente resistente aos inseticidas, nós temos isso documentado e publicado em alguns dos trabalhos que a própria Constância participou numa parte mais final e também fizeram parte do doutorado do Gonçalo Seixas. De facto, nós temos uma população em que combina mecanismos de resistência metabólica com local-alvo, suspeitas de espessamento da cutícula, enfim, aquilo valia de facto uma seleção terrível e nada funciona a nível de inseticidas naquela linha. Então, o que é que essencialmente houve? Uma forte campanha a envolver os média, para as pessoas eliminarem fisicamente os potenciais criadores. E a Madeira é um jardim, vocês se calhar já ouviram falar nessa, e é mesmo, vasos de flores e plantas que são aos milhões espalhados por todas as casas, é cultural mesmo. Então, o simples facto de a gente ter sido capaz de chegar às pessoas e disser para elas esvaziarem os pratos dos vasos, etc., nós estamos convencidos que de facto teve um impacto muito importante e o governo autónomo da Madeira funcionou muito bem, não só no manejo dos casos, mas também na implementação deste tipo de controle comunitário e funcionou, a gente pode especular porquê, pode pensar porquê, nós temos alguns trabalhos, inclusive baseados em CAPs, conhecimentos, atitudes e práticas e estudos mais da componente sociológica, que demonstra que de facto houve uma grande evolução em 1 ano, 2 anos, na percepção que as pessoas da Madeira, que os habitantes da Madeira tiveram antes e depois de terem passado aquele surto, que foi um surto muito badalado, foi uma coisa que foi muito falada em Portugal e que saiu fronteiras. Então, as pessoas, de facto, eu acho que é um dado interessante nesse aspecto. As tentativas de eliminação a nível químico não correram nada bem, nada. Acho que o Bruno, né, é o próximo, depois a Constância, depois o Pedro, aí, que levantaram a mão. Fala, Marcos Bruno. Sorgini também. Marcos Sorgini também? Tá bom. Então depois o Marcos. Fala, Bruno. Você tem pergunta? Eu não levantei o braço. Então tá. Então, Constância, fica à vontade, por favor. Tudo bem com você? Tudo certo. Eu estava aqui com a câmera ligada, o microfone tudo desligado, porque eu estou em obra aqui em casa, estava um barulho danado, mas agora parou. Oi, João, tudo bom? Olá, Excelente tudo bem? rever você aqui. Olha, então, a minha pergunta, ela é assim, é um pouco mais global, né? Você está falando da questão da mobilidade e do processo de transmissão, de aumento de transmissão desses patógenos. E assim, o que eu tenho percebido é que, de fato, aqui no Brasil, isso tem se agravado bastante, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um monitoramento lá no Maranhão, onde está tendo introdução de pessoal do Haiti, a gente está vendo reintrodução de filariose,
A gente viu o surto de malária aqui no Conde, na Paraíba, onde nunca teve, onde a gente tem um programa de introdução do pessoal da Venezuela. Então, assim, isso de fato está acontecendo, né? E aí você coloca no final do teu slide, lá como perspectiva, a questão do monitoramento mesmo, da vigilância, do ponto de vista prático. E eu sempre me questionei se a gente deveria, dentro desses programas de mobilidade, né, dos imigrantes, de realocação desse pessoal, de distribuição para as outras áreas, se deveria ser feito um levantamento mesmo, né? Uma avaliação de saúde, testes para essas doenças, porque do ponto de vista ético, a gente tem que imaginar que essas pessoas já estão extremamente fragilizadas, são pessoas que têm medo, né, do que vai acontecer, a questão da invasão da privacidade da pessoa, enfim, todas essas questões éticas envolvidas, mas da necessidade do ponto de vista de saúde pública, né? Então, como lidar? Eu queria saber, assim, a tua visão mesmo pessoal em relação a isso, se deve ser feito, se não deve ser feito, é basicamente isso. A minha visão não é politicamente correta, e tu sabes disso, Constância. O que me custa acreditar é como é que isso ainda não é feito. Isso é que me custa acreditar. E sim, de facto, ninguém pode menosprezar os problemas éticos, os problemas políticos, os problemas de termos uma população marginalizada que está a vir para um país estrangeiro e está a ser submetida a testes que não fazem, a testes e a atos médicos que não fazem parte do geral para a população que o está a realocar. Isso é um problema deontológico, é um problema ético. Mas eu acho que o problema ético é pior quando não se controla esse tipo de situações. Acho que devia ser perfeitamente padronizado, quanto mais não seja porque os próprios migrantes vão beneficiar de um ato médico, de um tratamento em caso de serem portadores ou estarem afetados por alguma destas doenças. É uma questão muito importante, mas eu acho que o problema não é ético, Constância. Eu acho que há um problema ético, há um problema de falar de direitos humanos associados a isso, mas há um problema muito mais importante, se calhar, que é o problema económico e o aporte financeiro que para os países receptores mais essa despesa não terá. Isso está quantificado. Eu acho que seria interessante, para contribuir para esta discussão, haver o contributo, por exemplo, do economista para a saúde, que nos desse uma estimativa de quanto mais o sistema de saúde precisa de investir para fazer precisamente esse controle. Se calhar aí teríamos uma surpresa acerca do que realmente mais pesa da decisão de não estarmos neste momento a controlar estas pessoas, como eu sinceramente, é a minha opinião, acho que se deveria de fazer de uma forma perfeitamente rotineira e sem problemas, não é? Acho que ficávamos todos a beneficiar. Obrigado, João. Eu não sei se é o Marcos Sorgini ou o Pedro agora, eu estou confuso. Sorgini, você quer perguntar? Quero sim. Então, vai. Oi, João. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, eu queria te fazer um comentário e depois uma pergunta. Com relação à pergunta do Ita, do Itabajara, né? Eu acho bem improvável a ideia de transmissão transovariana, porque, assim, aparentemente, transmissão transovariana em dengue é bem baixa. Exatamente. Eu vi um trabalho que dizia o contrário,
que por um acaso foi um trabalho que eu fui até revisor. Eu coloquei isso, mas isso, enfim, não foi levado em consideração e o trabalho foi publicado. A outra pergunta, a pergunta mesmo que eu ia te fazer é o seguinte: quando Pedro te pergunta se você teve várias introduções no norte, né, em várias introduções, ou uma introdução de uma população maior, você não consegue diferenciar essas duas coisas pela variação genética, porque você esperaria, se fosse uma introdução pequena, a fixação de vários genes por um efeito bottleneck, ou um desequilíbrio de Hardenberg, alguma coisa desse tipo. Você não verifica isso? Em teoria, sim, é possível, em teoria. A prática tem-se revelado um pouquinho mais desafiante, eu devo confessar. Por exemplo, uma das primeiras coisas que nós fizemos também foi olhar para a diversidade do DNA mitocondrial, que é uma ferramenta bastante usada e existem muitas sequências disponíveis no GeneBank. Então é logo ali a primeira abordagem que nós fazemos, vamos olhar para o DNA mitocondrial e tentar ver, até mesmo para olhar para... Foi um perfeito desastre, devo dizer, com toda a franqueza, porque não só a diversidade dos genes do DNA mitocondrial que estão mais representados, o CO1 e o ND4, creio eu, a diversidade acaba por ser muito baixa e a organização da Aedes albopictus global está ali metida em 3 ou 4 clusters muito pouco divergentes, então não nos ajudou sem grande coisa. Como tivemos resultados um pouco até contraditórios e surpreendentes, na medida em que tivemos mais haplótipos na população de Vila Moura do que na população de Penafiel, o que sugere que tivemos um maior número de introduções em Vila Moura quando comparado com Penafiel. Estamos a falar de números muito pequenos, não é? 3 ou 4 em Vila Moura, 2 ou 3 em Penafiel. Mas ainda assim, a expectativa seria em Vila Moura, com aquela diversidade genética tão baixa, temos um haplótipo. Era o que eu estava à espera. Correu tudo errado. Tivemos mais haplótipos em Vila Moura. Agora, isso ao fim e ao cabo não garante nada. O que isso está a dizer é que basicamente nós temos ali filhos de pelo menos 3 mães. Mais nada. Mas as 3 mães podem ter vindo no mesmo pneu, exatamente na mesma altura. Ok? E é essa a grande dificuldade. Perante a dificuldade que você tem medida a nível de abordagens frequentistas, ou medida, por exemplo, através de análise de haplótipos, é tentar pegar nisso e tentar estudar isso, tentar dar algum grau de sequencialidade a esses dados. Veio tudo no mesmo barco ou vieram em anos diferentes? E eu devo confessar que isso está a ser bastante difícil de lidar. Eu tenho alguma esperança que... Portanto, nós tivemos um projeto para trabalhar com a Aedes albopictus e tivemos acesso a imensas amostras de praticamente todo o continente europeu, de Portugal até à Rússia. Temos mais de, sei lá, eu não sei dar, temos... A última vez que eu contei eram 250 municipalidades espalhadas pelo continente europeu, portanto é muita informação que está agora a ser analisada, porque isto também, o coronavírus fez isto tudo parar durante mais de quase um ano, o laboratório esteve a trabalhar a 10%, enfim, não interessa. E a minha esperança é que com uma base de dados tão grande eu possa de alguma forma, de uma forma indireta, fazer pinpoint de potenciais locais de colheita e tentar ver, olhando para a própria história de introdução dessas populações, tentar ver se consigo de facto elucidar um pouco esta questão, se veio tudo ao mesmo tempo, se veio tudo no mesmo lugar,
ou se vieram de lugares diferentes e em tempos diferentes. E depois também temos outra coisa que não vale a pena mencionar aqui, mas que vale o que vale, é nós estarmos a falar com os próprios trabalhadores da fábrica que nos dizem de uma forma aberta que já têm sido picados por este mosquito há pelo menos 3 anos. Só que isso não... Pronto, é uma informação que fica assim a parar no ar, que nos aguça o apetite, mas que não tem qualquer tipo de sustentamento, porque não existe uma evidência que suporte. Pode ser Aedes, mas pode ser Culex, pode ser Uranoténia, pode ser tanta outra coisa, não é? Mas eles garantiram que, de facto, desde há 3 anos, que nesta fase do ano eram muito picados por estes mosquitos pretos, assim, coisa que há 3 anos atrás não acontecia, etc. Portanto, há toda uma envolvência. Mas, de facto, é uma pergunta que não tem nem de longe nem de perto se revelado trivial de responder. Obrigado, João. Ok, obrigado. Agora o Pedro e depois a Denise. Vai, Pedro. Oi. Bom, eu fiquei assim particularmente interessado com a hipótese de você ter várias introduções, porque assim, até onde eu imagino, você normalmente, né, na natureza a população vai se expandindo geograficamente para populações vizinhas a partir de um background genético que é homogêneo e aí vai tendo seleção e evolução. Quando você faz isso, você está pegando populações que jamais entrariam em contato e que foram submetidas a pressões de seleção, né, adaptativas muito diferentes nos seus diferentes lugares de origem. Então, isso é uma experiência, em termos de evolução ali, interessantíssima, né? Quando você mistura, você consegue localizar isso, né? E aí a pergunta é um pouco assim, quer dizer, nesse processo que já tem um bom tempo de localizar a invasão progressiva, cada vez mais ao norte, na Europa, tem sido possível associar isso com características fenotípicas de, por exemplo, tolerância a frio, sobrevivência quer dizer, como é que esse cara sobrevive, por exemplo, esse albopictus no inverno europeu, né? Que tipo de alteração fenotípica está sendo selecionada? Vocês já conseguiram identificar alguma coisa nesse processo? E no teu mapa, o verdinho é o quê? É onde já encontrou? No meu mapa... Eu vi que tinha na Groenlândia, né? Não, eu devia ter tido... Não, eu peço desculpa, devia ter tido mais cuidado nisso. Verde significa que foi olhado e não foi encontrado. Portanto, são zonas onde já houve monitoramento de mosquitos, ou está a haver monitoramento, seja dedicado, seja genérico, mas que ainda não foi reportado o Aedes. Amarelo foi reportado, mas ou desapareceu ou foi reportado nesse ano e ainda não há dados para que confirmem que a população está estável. Vermelho é população estável, já foi registado e encontrado pelo menos 2 ou 3 anos, creio. E também há umas zonas cinzentas que são as zonas sem informação. Ok? Yeah. Relativamente, essa é uma. A primeira que fez, não, Pedro, de todo, ninguém está neste momento com capacidade. O pessoal está muito preocupado, primeiro, em detectar e conhecer bem a distribuição deste vetor, ser capaz de prever, fazer análises de risco associada à presença do vetor e análises de risco relativamente à introdução e ao estabelecimento de ciclos de transmissão de arbovíruos, ok? Ser capaz de fazer bons mapas preditivos, seja baseados em landscape genetics, em métodos, em dados de GIS. A maior parte da investigação está a ser baseada nisso. A esmagadora maioria tem havido muito pouco e também a investigação mais operacional a nível de ver
quais são as melhores medidas para se controlar, dar muito treinamento, tem havido muito treinamento, porque as pessoas não estão habituadas a lidar com estes mosquitos invasores. Mesmo os países que têm programas de controle de mosquitos, como por exemplo Espanha tem, isto acaba ainda por ser uma coisa muito nova, estudos de bioecologia, aqueles estudos bons que nós estamos habituados a ver para malária, para vetores de malária, mesmo para Culex, Clinica fasciatus, Culex pipiens, etc. Não, ainda não estamos nesta fase, infelizmente, ou não. Acho que mais tarde ou mais cedo vão começar a aparecer esses estudos que são interessantíssimos, especialmente uma invasão a norte, que não é tão expectável, tendo em consideração a biologia deste próprio mosquito. Este mosquito não é propriamente um mosquito tropical, mas não é um Aedes japonicus que vem mesmo lá do norte, não é? E já existe a Aedes japonicus. Outra coisa que eu acho que é muito interessante é até que ponto é que estas espécies competem entre si, não é? Por exemplo, existem evidências que a Albopictus tem uma vantagem competitiva relativamente à Egito em casos de simpatia. E porquê é que isso acontece? Ok? Mas tem havido alguns casos, incluindo no Brasil, parece que a chegada de Albopictus geralmente implica uma redução bastante grande na população de Aedes aegypti. Seguramente, nós estamos a suspeitar que isso foi uma coisa que aconteceu na ilha de São Tomé. Em que antigamente havia uma população não muito grande, mas ainda assim perfeitamente estável, de Aedes aegypti. Há coisa de 5, 6 anos Albopictus chegou, as últimas coletas que nós fizemos só encontramos Albopictus praticamente, Egito muito pouco. Isso são tudo dados mas para responder, Pedro, diretamente, não tem havido, que seja do meu conhecimento, um grande investimento a estudar a própria biologia e a própria ecologia destas novas populações. Tem havido muita coisa para prever, para saber até onde ele vai, quando é que ele vai chegar, etc. Só uma coisinha que você estava falando aí agora, comparando com o Egito, quer dizer, no Brasil aqui o Egito ele é bem urbano e o Albopictus ele é mais de onde tem mato e as casas mais na beira do mato, mas ele área urbana mesmo, cimento com pouca árvore, em geral não tem muito Albopictus, né? Eu acho, né? Pelo menos era como eu entendi. Como é que é essa distribuição na Europa, onde tem menos Egito e o Albopictus está entrando direto? Ele entra no ambiente urbano mesmo? Não há Egito na Europa, a não ser na Madeira e na Turquia. Pois é. Não há mais Egito. Uhum. Okay? O Egito está circunscrito à Ilha da Madeira e ao norte da Turquia. Então, o Albopictus entra em ambiente urbano mesmo. Exatamente. E no norte, quando eu digo norte, creio que Bélgica, Suíça e talvez a Alemanha começa a expandir o Aedes japonicus. Interessante. Tá. Legal. Denise, é você. Oi, João. Oi. Obrigada pela apresentação, muito interessante, muitas coisas legais. Queria fazer alguns comentários com você, eu vou começar pelo que eu ia falar por último, que essa coisa que o Pedro mencionou do Aedes albopictus, é bem interessante mesmo, né? Porque o albopictus ele sobrevive pouco em temperaturas frias, e eu acho que isso pode estar sinalizando não só a presença dele na Europa, pode estar sinalizando não só uma urbanização, mas uma domiciliação também, né? O que é assim, o que não acontece aqui no Brasil, né? Não é isso. Com relação à questão de onde que está vindo o vírus, de onde que está vindo a Aedes na Ilha da Madeira, me chamou a atenção ao contrário, né? Você tem uma diferença de 7 anos entre chegar o Aedes e chegar o vírus, né? Que me espanta que não tenha chegado a dengue antes, porque se você está falando que você tem
um trânsito enorme de pessoas entre um lado e outro. 2005 chegou a AIDS, a gente já teve muitas epidemias aí na América do Sul desde então, né? Então, assim, me espanta não ter chegado antes, né? Nesse sentido, achei muito legal você ter comentado do esforço de comunicação que realmente conseguiu resolver as questões, né? Uma outra coisa que eu achei super interessante, você fala que lá em Porto, né, quando você tem a invasão de AIDS do Pix, é uma fábrica de pneus, né, que vem de vários lugares. É impressionante, né, porque isso não acaba nunca, né? No Brasil, uma das reintroduções de Aedes aegypti, ela veio por conta dos pneus velhos que a gente importava da Ásia para recalchutrar. Inclusive, a gente importou a Aedes aegypti pelos ovos, assim, e já importou eles resistentes aos organoclorados, que foi o que estimulou a mudança para o controle com outras classes de inseticidas. Bem impressionante. E uma coisa que eu queria te perguntar é assim, eu não sei quanto que você está acompanhando, como é que está a dinâmica das arboviroses nesse contexto de Covid atualmente? Porque, assim, aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, acho que no Brasil inteiro, a gente estava esperando em 2020, na verdade, a gente estava se preparando para uma super epidemia de arbovirose, que ele já estava sorotipo 2, vindo, a gente já estava com tudo sinalizado para crescer e, na verdade, não aconteceu. Não aconteceu ou a gente apagou a luz, né? A gente está tentando entender isso até agora. Eu queria saber como é que Portugal ou Europa, principalmente, se você conseguiu acompanhar, como é que aconteceu essa dinâmica nesse período aí pandêmico, né? Dinâmica das arboviroses. Ok, obrigado, Denise. Relativamente àquele comentário que você fez da surpresa de não ter sido antes, nós não temos bem a noção durante aqueles 7 anos de quanto tempo é que demorou para a população efetivamente se estabilizar em números suficientes para poder eventualmente estabelecer um ciclo importante de transmissão de arbovírus. Mas vamos supor que a estabilização da população, pelo menos no sul da ilha, foi suficientemente rápida e eu dou de barato que isso pode muito bem acontecer. Estes mosquitos são autênticos Ferraris a entrar, a estabelecer e a multiplicar e a dispersarem-se, ok? Há aqui aspectos interessantes, nomeadamente a coincidência de um aumento sempre crescente, que quase que atinge um pico das viagens desde 2008, desde 2005 até 2012. Isso poderá, de facto, ter dado um contributo, ou seja, esta epidemia acaba por ser coincidente com uma altura em que, de facto, há um pico ao nível do número de viajantes que estão a ir à ilha, por causa do turismo, por causa das viagens que têm vindo a aumentar, num período muito, por motivos até socioeconómicos, que de facto contribuíram para isso. Isso poderá efetualmente ter contribuído para que tenha sido naquela altura e não sido antes, uma questão, eu diria, praticamente probabilística. Arboviroses e coronavírus. Na Europa, desde há 2 anos, que a única coisa que existe na Europa é coronavírus. Não. Ninguém mais morre de cancro ou de coronárias. Você tem que subir notificação errada, a gente não quer nem ver. Não. Estou a exagerar um pouco, não é? Mas é verdade. A nível hospitalar, temos problemas de facto graves, até por uma questão das próprias pessoas que deixaram de ir ao hospital com medo de apanhar Covid, não é? E consultas em atraso, enfim. De facto, mas isso foi um bocado comum. Aqui no Brasil não foi só isso. Aqui no Brasil você teve também você parou de ter a vigilância entomológica, porque os agentes de controle de epidemias foram impedidos de entrar nas casas. Não sei como é que é na Europa. Agora, em bom rigor, o problema de surtos de arboviroses no contexto do continente europeu nunca foi da dimensão
da América do Sul, ou do Sudeste Asiático, ou bem, eu ia dizer África, mas África não é uma boa ideia, porque verdadeiramente ninguém sabe. Ninguém sabe. Sim. A África é malária, é tudo malária, não vale a pena sequer pensarmos em outra coisa. Em bom rigor, poderá efetivamente ter havido silêncio relativamente a eventuais epidemias de arboviroses. Eu estou convencido que a ter havido uma epidemia de arboviroses na Europa, ela teria sido notificada. Ela não teria passado. Sim. Não teria passado sem ser detectada. Mas seguramente que o panorama de saúde pública mudou completamente na Europa com esta história do coronavírus. E eu estou convencido que vão haver repercussões consideráveis e não muito agradáveis relativamente a isso, principalmente ao nível das doenças crónicas, das doenças isso, houve muito cancro por diagnosticar atempadamente, muito mesmo. Eu acho que vai ser muito difícil estimar concretamente o impacto que isso tem. Agora vamos lá ver, estamos a falar de uma doença que é uma doença com prognóstico sempre reservado, mas é uma doença curável. Okay? E é uma doença cujo investimento, o aporte financeiro por doente que cai ao Estado, vocês sabem, Portugal é como o Brasil, nós temos um sistema de saúde público, não é? O aporte é imenso. É imenso. Estes doentes são doentes caros, não é? A nível de tratamentos, a nível de acompanhamento, a nível de cuidados paliativos, etc, etc, etc. Se nós estamos com um sistema preparado para fazer um diagnóstico, imaginemos, nos primeiros 6 meses, e passamos um período de 2 anos, talvez um pouco mais, em que esse período aumenta para 12 ou 18 meses, temos um problema, porque os casos que vão chegar são casos muito mais graves, são casos que vão sobrecarregar muito mais um sistema nacional de saúde, que é um bom sistema nacional de saúde, e eu reconheço isso, o Sistema Nacional de Saúde português não é perfeito, não há perfeitos, não é excelente, é um facto, mas é um bom sistema de saúde. Um sistema de saúde que dá muito a muita gente. Mas é frágil, como todos, e isto vai ser de facto um problema. E eu estou só a colocar o cancro, podia falar em outras doenças. As doenças neurodegenerativas, etc, etc. Isto, de facto, houve um impacto bastante importante. Relativamente às doenças transmitidas por vetores, eu estou em crer que na América do Sul o impacto será muitíssimo superior e será uma coisa que vocês terão, infelizmente, que lidar muito de perto. Então, o Fiocruz, quer dizer, por favor, vai ser, de facto, uma situação bastante complicada. Não vai ser, eu acho que já está a ser, Denis. Não sei, vocês podem confirmar, não é? Ok, João. Bruno, agora você tem pergunta, Bruno? Bruno, microfone. Obrigado. Não, olha, alguns destes dados eu ainda trabalhava no início do Gonçalo, no seu doutoramento, e é sempre bom ver que as coisas estão em andamento e têm impacto, e que, no caso da Madeira, tem tido repercussões positivas para ajudar a população, não é? Isto é sempre muito positivo. Então, eu queria trazer, como tu acabaste por trazer 2 paralelos, que um é o caso da Aedes aegypti na Madeira, que é um caso mais antigo, que já houve um surto da doença, em que há um antes do surto e um depois do surto para as agências de saúde,
em que há um historial já sobre o que acontece com o mosquito bastante bem estabelecido, e um outro que agora é novo e que é mais recente, que ainda se está a investigar, em que ainda não houve nenhum surto associado à presença desse mosquito, era saber como é que o sistema central português, que no continente é o Ministério da Saúde, está a trabalhar para imitar aquilo que foi feito na Madeira, ou se isso é um não tópico, ou se já houve alguns passos para ampliar o monitoramento, se está a haver alguma exigência para o contributo de privados, visto que nós estamos a falar de empresas, são negócios que estão a ser identificados. Nós não estamos a identificar na via pública, estamos a identificar negócios. Se está a haver algum requisito aos privados também participarem no controlo, ou se ainda está um bocado tudo ainda por fazer. Então, queria entender um bocadinho mais, se podias partilhar alguma informação sobre isso. Então, Bruno, eu não vou poder partilhar por perfeita ignorância relativamente a esse assunto. Eu estou bastante melhor informado da situação da Madeira, porque efetivamente nós trabalhamos na Madeira, como tu sabes. A Carla teve ainda vai tendo projetos na Madeira e pronto, e assim quantos projetos sabes, não é? Estás ali, estás dentro no terreno, vais acompanhando, conheces as pessoas todas. Não é o mesmo no continente. O nosso posicionamento relativamente ao que está a acontecer no continente, relativamente a albopictos, é bastante mais superficial. Não obstante, eu de facto ter um projeto para analisar especificamente a Aedes albopictus e dos quais e alguns dados genéticos relativamente a estas duas populações, os objetivos do projeto não têm a ver com o albopictus em Portugal. Aliás, o projeto, quando o projeto foi escrito e submetido à Fundação, ainda não havia albopictus em Portugal. Então, os objetivos são completamente diferentes. Era um estudo para se fazer, era um projeto que visava fazer um estudo continental, ok? E olhar para genes de resistência, para a presença do Wolbachia, pronto, havia toda uma série de objetivos que estão a ser cumpridos, não é? Mas isso tem um impacto óbvio, que eu não estou no terreno, nós não estamos no terreno. Eu fiz, de facto, quando o albopictus foi detectado em Penafiel, o então diretor-geral de saúde, que era uma pessoa que gostava bastante de envolver a academia, etc., e tinha um bom relacionamento com o Instituto de Higiene Tropical, criou ali uma task force com várias pessoas, com vários grupos, e nós tivemos a oportunidade nessa fase de avançar e de ir ao terreno e tentar dar as respostas um bocadinho o mais rápido possível. Fizemos testes de resistência aos inseticidas, produzimos aqueles dados genéticos, etc. Não houve continuidade, houve mudanças na Direção-Geral da Saúde, perfeitamente normais, e não esquecer que Portugal tem um sistema de vigilância de mosquitos, não é? É o programa REVIVE, que é um programa que está no Instituto Nacional, está sediado no Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, e é assim que deve ser, não é? E têm sido eles que têm vindo a trabalhar a parte da monitorização. Portanto, a nível da monitorização, eu creio que nós estamos bem, eles estão a trabalhar bem, têm um programa que tem sido efetivo, tem sido eficiente, eles reportam diretamente ao ECDC, estão dentro dos grupos, fazem um monitoramento de mosquitos e de carraças a nível nacional, baseado nas municipalidades, funciona, ok? Agora, a nível do controle, é que eu não sei como é que isto está, pá. E aí as coisas já variam muito, porque não há qualquer tipo de experiência de controle dos mosquitos em Portugal, ponto final. A última experiência de controle dos mosquitos que nós tivemos foi nos anos 60 do século passado, quando erradicámos a malária. Ponto final. Não há. E tu sabes bem, não há nada. Não há empresas privadas a fazer. Tu vais à Itália, em Roma, são 120 empresas privadas que fazem controle de mosquitos. Não é. Não temos nem de longe nem de perto.
Como é que as autoridades estão a prepararem-se para isso? Além de estarem presentes nos órgãos europeus, não é? E nas redes europeias, eu sinceramente não sei se e como é que estão. De facto, não sei. Vigilância, monitoramento, eu acho que estamos bem. Não vai ser por aí. Agora, o controlo é diferente. A Direção-Geral de Saúde tem pessoas que têm conhecimentos, têm backgrounds para o controle, sabem a parte regulamentar dos inseticidas, etc. Também não há muito para saber. Basicamente só podes usar pirotróides por causa das regras europeias, não podes usar nada, podes usar BTI, é um facto, podes usar BTI, não podes usar piriproxifeno, não podes usar moléculas novas, já estamos completamente maniatados, não podes usar controle genético. Pois não realmente gostaria, se calhar não, porque eu sou academia, mas seria interessante saber mais sobre isso, não é? Então, era isso. Ok, João. Mais perguntas? Alguém mais? João, muito obrigado pela apresentação. Prazer enorme recebê-la, né? E para nós aqui na Europa já é mais tarde, né? Já é um pouco, e deve ser ainda mais tarde, deve ser uma diferença de 1 hora, não? Aqui neste momento são 21h50, aí é 22h50, para aí, não? Isso. Já é quase amanhã do dia seguinte. Um grande abraço, João, muito obrigado pela apresentação excelente. Grande abraço. Eu é que agradeço. Abraço a todos. Pessoal. Obrigado, João. Tchau. É bom te ver. Tchau, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.